começar o nosso programa de hoje falando da Raposa. Vamos, Cruzeiro! Rafa Nobre, conta pra mim, Xará, como foi o treinamento, como foi o dia do Cruzeiro, meu caro? Essa semana marcada com os goleiros, né? Vamos dizer assim, a chegada do Robertinho, a chegada do Cássio também, e hoje a primeira atividade do Gigante, o Gigante Cássio fazendo essa primeira atividade com o Robertinho. Mais uma vez, boa tarde pra você, pra Di, pro Lelhão, pro Samuca também com a gente aqui no Tempo Esportes. E essa primeira atividade cercada, claro, de muita expectativa. O Cruzeiro até divulgou algumas imagens do treinamento dessa semana. Foi o quarto treinamento do Cruzeiro, de olho no Universidade Católica, o adversário da próxima quinta-feira, daqui a uma semana, né? O Cruzeiro entra em campo, então teve já esses períodos, teve 3 dias de descanso, já 4 dias de trabalho e ainda mais uma semana para poder se preparar para esse jogo da próxima quinta-feira, feriado do dia 30, o Cruzeiro entra em campo no Mineirão às 9:30 da noite. Fica a expectativa com relação à venda de ingressos, deve começar amanhã, e aí, é claro, por tudo que envolve o momento, Cruzeiro 4 vitórias seguidas, a expectativa é alta de um Mineirão lotado para um jogo decisivo, então o torcedor do Cruzeiro também, claro, aguardando o início da venda dos ingressos para que possa se movimentar e apoiar o Cruzeiro e todo esse momento diferente que você já destacou, né, Xará, que vive o Cruzeiro, essa virada de chave você e a Di apontaram aí. Tá aí quem nos acompanha na live, essa atividade aí do goleiro Cássio fazendo esse trabalho com o Robertinho e aí também, claro, com os outros goleiros que já estavam na Toca da Raposa, o Anderson, o Léo Aragão e o Grando, com essa atividade com o Robertinho. É uma atividade muito intensa, né? Ontem o Cruzeiro também já tinha divulgado algumas imagens desse trabalho que inicia o Robertinho, então sempre de muita cobrança. Ontem teve inclusive a fala dele aqui em O Tempo Esportes, ele destacando isso, que tem que deixar os goleiros sempre em estado de alerta, né? Então é uma parceria que promete muito, essa parceria Robertinho e Cássio. O Cássio, claro, vai buscar a sua melhor forma dentro do Cruzeiro. E aí essa atividade que amanhã acontece também, amanhã e sábado, e aí encerra essa semana, já que domingo tem o descanso programado, amanhã tem uma novidade nessa atividade do Cruzeiro. O Cruzeiro mais uma vez abrindo as portas da Toca da Raposa 2 para receber a imprensa e receber também o torcedor do Cruzeiro. Então o torcedor que for sócio, ele pode resgatar pelo sócio 5estrelas.com.br um número e por ele vai participar do sorteio para que possa visitar a Toca da Raposa 2 e acompanhar esse treinamento que acontece também pela manhã, o penúltimo da semana. E aí, claro, poder ver o Cássio e a turma que chegou agora também para o Cruzeiro, e além dos jogadores que já fazem essa preparação para o duelo da Copa Sul-Americana. Então o Cruzeiro nessa frente, Xará, pensando na Copa Sul-Americana e se preparando para esse duelo decisivo. Vai valer a liderança do grupo B da Copa Sul-Americana. É claro que é o início de trabalho do Pedrinho à frente do Cruzeiro, né? Mas uma coisa é certa, se eles prometeram que teriam maior contato do time com a torcida, depois desse período aí de SAF, em que o torcedor se sentiu um tanto quanto afastado, né, de Mara do clube, o fato do Cruzeiro já ter liberado acesso aos torcedores ali para baterem aquele papo, tirar aquela foto, interagirem com o Cássio ali na chegada do Cássio a Belo Horizonte, agora mais essa, parece que isso aí o Pedrinho tá cumprindo, e quanto mais melhor, né, pro torcedor, principalmente para voltar a ter um contato maior com a equipe e para nós da imprensa também, porque faz falta a presença da gente no CT, né? Faz muita falta, acho isso fundamental. A partir de agora o Cruzeiro abre pelo menos uma vez por semana, né? A Toca da Raposa para a imprensa. É um início, mas já é promissor pra gente que ficou tanto tempo fora, né? Da Toca, de acompanhar os treinamentos. O pessoal que estava na live viu aí os treinamentos do próprio Cássio, né? Belas defesas ali, né? Joga muito. Belo trabalho, né? Eu tenho certeza que o torcedor que for lá também vai ficar empolgado. E claro, o próprio Edu Dracena, né, na nossa live da terça-feira, ele ressaltou isso, né? É um aceno do Cruzeiro ao mercado, né? Nós mudamos a história, nós estamos nos aproximando do torcedor, nós estamos trazendo a história de volta para a Toca e nós não estamos para brincadeira. Pronto, acabou. É isso. Né? E acho que é muito, muito significativo em relação ao que o Cruzeiro vinha tendo em relação a SAF Ronaldo. Talvez talvez não, eu tenho certeza absoluta, foram as maiores reclamações dos torcedores, né? Enfim, de todo mundo, era a distância que acontecia entre o que estava
acontecendo na Toca da Raposa e o que realmente era levado ao torcedor, ou que realmente chegava pra gente que a gente podia passar pro torcedor. Acho que essa transparência que acontece, ela mostra mais do que nunca que houve uma mudança radical. Mudança radical que até acontece hoje, né? Porque hoje foi confirmado que o Vitor, né? Que era o diretor de comunicação, deixa realmente. O Vitor é muito ligado, é o principal assessor do Ronaldo e ele efetivamente hoje deixa o Cruzeiro e o Bruno Faleiro assume a condição dele. As funções dele. Então mostra que está trazendo tudo para Minas Gerais de volta e que é a história do Cruzeiro e é tudo mais. Então, que sigam dessa forma. Lélio, Gustavo, parece que tá deixando de ser aquela. Como é que eles falavam? SAF do Tietê, do Timão, de SAF corintiana. SAF corintiana, né, Lélio, Gustavo? E aí tinha gente que falava que era choradeira nossa, quando a gente falava, pô, o time vai, pecha nessa situação, não aparece ninguém para falar, sabe? Não tem ali uma ligação muito forte. É bem diferente do camarada que é daqui, né, que é cruzeirense. Então, isso tudo facilita as coisas para todo mundo, né? Pro nosso trabalho, pro torcedor se reaproximar mais do clube, porque realmente, após a compra do Cruzeiro, que se viu, era assim, um negócio muito frio, né? Era um empresário que jogou no clube. Para muita gente, ele nem ídolo do Cruzeiro ele é, o Ronaldo, entendeu? E trouxe a sua equipe, pronto, acabou. E tava lá para Espanha e tava mundo afora cumprindo os compromissos dele publicitários, né? Porque afinal de contas, o Ronaldo fenômeno ainda continua sendo uma grande marca. Mas o torcedor do Cruzeiro se decepcionou muito porque achava que o Ronaldo conseguiria aliar o que ele significa a marca Cruzeiro. E, para falar a verdade, ele fez muita coisa administrativamente, mas esportivamente ele ficou devendo, inclusive nesse contato mais próximo com o torcedor. Você se lembra, né? Ele só vai falar uma vez por ano. Aí não, né? Cara, aquilo ali era assustador, né? Eles ainda externarem aquilo, né? Não, nós vamos marcar uma coletiva por ano em São Paulo para que vocês possam conversar com o Ronaldo. É duro, hein, Rafael Nobre? A única entrevista que ele fez na sala de imprensa do Cruzeiro foi a de despedida, né? Da venda da SAF pro Pedro Lourenço. Ele inclusive destacou isso quando ele abre a entrevista coletiva. É a primeira vez que eu falo aqui e já falo dessa venda. Então tinha realmente esse abismo aí, né? Entre a gestão do Ronaldo com a imprensa e com o torcedor, que isso agora realmente muda da água pro vinho, né? O Cruzeiro começa a, de fato, abrir as portas da Toca da Raposa 2 e até pelo contato que a gente tem com os outros clubes aqui de Minas Gerais, isso não é comum, né? Não é uma praxe dos clubes daqui. Então o Cruzeiro tomando frente, a gente sabe que no Rio, São Paulo, alguns clubes abrem mais as portas do CT para a imprensa, e o Cruzeiro fazendo isso de uma forma mais comum desde a chegada da SAF do Pedro Lourenço. Eu acho assim que o principal que a gente está vendo nesse momento é que a gente pergunta e tem resposta, né? Eu acho que é isso, porque antes a gente perguntava, não tinha resposta. Ficava ali no limbo esperando, né, Edmara? Exatamente, e eles achavam normal não ter resposta. Eu me lembro uma vez que a gente questionou, né, que o Ronaldo estava dando uma entrevista em São Paulo, falando do Cruzeiro, não sei o quê, o próprio Vitor disse pra gente, mas vocês têm que entender que ele é um ídolo mundial. Eu falei, tudo bem, mas ele é o gestor do Cruzeiro, né, ele vai falar com a gente? Pois não que o Cruzeiro não seja conhecido para além de Minas Gerais, Brasil é América do Sul, mas, amigão, deixa eu te contar a história, o time é de Belo Horizonte, né? Interessante. Né? Enfim, é cada uma que parecem até duas, Rafael. Passou. Já não pertence mais ao Cruzeiro, viu, Xará? Páginas viradas, né? Enfim, e aí pra gente mostrar o outro lado também, a gente falou desse tempo que tem o Cruzeiro de preparação, né? Teve 3 dias de folga, 4 de trabalho e mais uma semana aí de olho no Universidade Católica. Católica não, pro outro lado tá num ritmo frenético, né? E não está numa fase muito boa. Não consegue uma vitória a mais de 3 jogos, bem diferente do Cruzeiro também, que vem dessas 4 vitórias seguidas e vai enfrentar no sábado a LDU, a tradicional equipe também nacional. Então é um duelo nacional, um duelo pesado.
vai tentar, claro, a vitória e aí depois vem nessa sequência para o jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira. Então, ao contrário do Cruzeiro, a Universidade Católica vem desse ritmo pesado, de um ritmo não bom, não positivo, né? Desse empate, inclusive, dentro desses últimos tropeços que teve, esse empate em casa contra o Alianza, que proporcionou essa chance ao Cruzeiro de buscar essa liderança do Grupo B. Então, ao contrário do Cruzeiro, a Universidade vem numa fase bem complicada e o Cruzeiro vai tentar, com certeza, se aproveitar disso, de um Mineirão, espero também, lotado para esse duelo de quinta-feira. Então, é a expectativa do Cruzeiro e também do torcedor cruzeirense, até por conta dessa fase boa que vive o Cruzeiro. Acho que é um bom momento, né? Se é que a gente pode imaginar assim, para esse duelo decisivo contra um time que não tá bem, né, Di? Com certeza. E acho também que o pessoal vai estar empolgado, né? Eu acho que isso é uma coisa, né? Porque quando você começa a ver, né? Chega Cássio, começa a se falar de vários nomes que estão sendo falados, não sou eu que falo, mas é o próprio Pedro Lourenço que fala, Coutinho, não sei lá quem. E o próprio, as próprias pessoas que a gente entrevistou na Toca da Raposa, os dirigentes que a gente entrevistou na Toca da Raposa, eles disseram de grandes nomes no nível do Cássio. Né? Então, acho que essa expectativa aumenta muito. E quando você está num time que tem essa expectativa, mesmo que esses jogadores não possam entrar neste momento, né? E aí só a partir da próxima fase, quem está em campo sabe que os olhos que estão vendo o Cruzeiro hoje passam a ser diferentes. E que eles também vão ter que fazer a parte deles, né? Para que possam permanecer no time, para que possam disputar realmente as posições, né? Acho que tudo isso, a concorrência, a sombra, no que se transformou o Cruzeiro, na confiança, né? O próprio Edu Dracena falou, olha, a gente está mudando o time sim, vai mudar sim, mas a gente está muito satisfeito com o trabalho que esse time que está em campo hoje está fazendo, ponto, é isso, esse é o futebol. Então, acho que vai ser um jogo muito bacana da gente ver em virtude disso. Acho que será um Cruzeiro por osmose, né? Meio diferente do que o que a gente estava acompanhando. Show de bola. O Tarcísio Vitor, nosso ouvinte fiel, até mandou uma mensagem aqui sobre essa questão do Ronaldo Fenômeno e tal, focarem muito lá em São Paulo, etc e tal. Ele falou, Ronaldo esqueceu que foi o Cruzeiro que levou o futebol dele pro mundo. Claro que por talento dele, obviamente. E mas por ele tamanho precisa... do Cruzeiro, né? E claro, obviamente, você precisa de uma vitrine. Claro. Que vitrine é essa? O Cruzeiro, campeoníssimo. Então, eu concordo contigo também, viu, Tarcísio? Numa boa, ficou assim, a dever, né? Devendo muito, ficou aquém realmente essa SAF do Cruzeiro, sob o comando do Ronaldo Fenômeno em vários aspectos. Bom, voltando à realidade celeste, Dimar Oliveira já tinha falado. Foi você, Adi, que subiu a matéria no portal sobre o Adilson no início da semana? Sim, a gente já tava acompanhando no final de semana, né? Verdade. O desenrolar da história. E hoje, né, tivemos a confirmação da apuração da Dimar Oliveira. O Adilson Batista era o treinador do Amazonas, treinou o Amazonas ontem, inclusive, foram eliminados pelo Flamengo da Copa do Brasil. E batendo com a informação da Dimar Oliveira, ele se despediu do Amazonas para trabalhar na base do Cruzeiro. E mandou um áudio exclusivo pra gente falando desse momento. O Adilson, que já foi jogador da Raposa, técnico do time principal e agora na base, né? Vem como dirigente, e assim, interessante, Rafa, Lélio, 2 Rafa, né? Foi que ele tinha me dito há um tempo atrás, antes até de ir pro Amazonas, que ele ia tirar um ano sabático. Eu virei pra ele e falei assim, que ano sabático? Tem não sei quanto tempo que você não tá comandando time, que ano sabático é esse? Aí ele apareceu no Amazonas e eu já achei isso, né? Falei, desistiu do ano sabático, agora desistiu mesmo, né? Porque a situação não é brincadeira, não. E aí ele mandou, enfim, o áudio falando pela primeira vez já como dirigente. O Pedro Lourenço falou que os nomes do futebol são muito estranhos, mas que ele é assim, ele que vai mandar lá na base, gente. É diretor-geral, gerente-geral, enfim. Adilson Batista voltando então como dirigente do Cruzeiro, vai cuidar dessa base celeste. Vamos ouvir. Quero ajudar, né? Retribuir, fui muito feliz lá, desde que cheguei, né? Nos anos 89, né? Fui muito feliz na Toquinha, Toca 1. Então, cheguei à seleção brasileira na Toca 1 e tô voltando hoje, iniciando um trabalho que para mim é novo, mas vai ser prazeroso e vou fazer com muito carinho.
É uma etapa da minha vida, né, Dimar, que a gente já foi treinador aí há mais de 20 anos, então a gente sabe do desgaste que é e agora é uma nova etapa e vamos fazer com amor também, né, e tentar ajudar. Então eu acho que é possível, a gente já tem experiência também, vivência, e é isso que o Pedro quer, né, cara com experiência, coordenação, enfim, então dá pra fazer um grande trabalho. Tá aí o Adilson Batista, de volta ao Cruzeiro, agora na categoria de base da Raposa. Lélio Gustavo, um cara totalmente conectado ao Cruzeiro, importante isso também, né? Eu acho que quanto maiores os laços com a instituição, há uma tendência também, e claro, contando com a competência da pessoa, porque isso não determina nada, mas a tendência de que seja um trabalho também de sucesso, né? Eu tava acompanhando agora à tarde a um programa do Sport TV, o Seleção Sport TV, o Roger Flores falou que ele passa a ser uma sombra para o Fernando Seabra, já que o Adilson Batista está, né, trabalhando normalmente e até fez 2 jogos aí complicando a vida do Flamengo pela Copa do Brasil, treinando o Amazonas. Mas eu entendo que não, entendo realmente que o Adilson, ele vai vir para tomar conta das categorias de base, com o olhar, né, de quem conhece bastante o futebol. E como o próprio Pedro, eu ouvi uma declaração dele, disse, com 2 jogadores que nós deixamos embora aí, já dava para pagar o que o Cruzeiro deve. E é verdade, ele está se referindo aí ao Vitor Roque e agora também ao Estevão, que está praticamente fechado aí com o Chelsea, como já tem sido noticiado. Então o Adilson, ele vai ter mais carinho aí com esses jogadores revelados pelo Cruzeiro e falar, esse aí toma conta que vale muito. Então, esse olhar clínico dele é que vai fazer muita diferença, viu, Rafa? Quero saber também do Samuel Venâncio, a opinião dele sobre essa volta do Adilson Batista, Lelão. O Samuca já tá conectado com a gente, já tá no circuito. Decisão acertada de Pedro Lourenço e da nova SAF Celeste. Samuca, um abraço. Fala aí, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que o Adilson é um cara que tem muita identificação com o Cruzeiro, tem conhecimento de futebol. Ele poderia fazer algumas funções dentro de um departamento de futebol. Vai ser a primeira dele trabalhando diretamente com a base, né? Quando a gente fala sobre um projeto de base, uma reestruturação que já vem sendo feita, esse projeto vinha acontecendo já no final da gestão do Ronaldo, ou na gestão do Ronaldo, o Cruzeiro passou aí por uma transformação na base. O Adilson é uma pessoa de confiança do Pedro Lourenço, né? Se a gente for analisar de forma técnica, o Adilson nunca teve essa experiência. Então, por isso causa uma surpresa a decisão desse convite para trabalhar diretamente com a base. Poderia ser um diretor técnico. Quando fala de virar uma sombra, se fosse, eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is. Se fosse a ideia do Pedro Lourenço de ter o Adilson como técnico, ele simplesmente demitiria o Fernando Seabra e colocaria o Adilson como técnico. O Pedro, ele é o dono do Cruzeiro. Ele não precisa fazer nenhum círculo até se chegar numa situação como essa. O Fernando Seabra é o técnico, o Adilson vem para trabalhar com a base. Então, não tem isso de, vai virar sombra. É um movimento em uma saída do Fernando Seabra. Se fosse para fazer isso, já teria sido feito. Não tem por que ficar com rodeios, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, o Adilson, não dá pra gente falar que ele vai ser um fracasso na base ou que vai ser um sucesso na base, porque é a primeira experiência dele. Uma coisa é fato, identificação com o Cruzeiro, tem de sobra, honestidade, é um cara muito correto e é uma pessoa que o Pedro quer para colocar na base, para acompanhar todo o processo, para não acontecer nenhum absurdo que já aconteceu em outros tempos na categoria de base do Cruzeiro, de atleta sair do Cruzeiro e o Cruzeiro ficar aí a ver navios. Então, eu desejo toda a sorte do mundo pro Adilson e que ele possa aí fazer nesta nova função e acho que vai dar paz também pro coração do Adilson, porque ele já sofreu muito aí ficando à beira de campo como técnico. Teve uns perrengues até em um passado não tão distante e agora ali na base eu acho que é uma função mais tranquila
e que ele possa aí sim fazer um grande trabalho, é o que eu desejo, porque é um cruzeirense, assim como a gente, e que vai querer sempre o melhor pro Cruzeiro. Ô, Samuca, pode falar, só para completar, essa questão de caráter é exatamente o que faz com que o Roger disse hoje e que o Lélio trouxe pra gente mostre que não é verdade. Ele não é sombra pro Seabra de jeito nenhum. Quem conhece o Adilson sabe do caráter que ele tem, sabe que ele jamais compactuaria com uma coisa dessa. E quem conhece o Pedro Lourenço também sabe que ele não precisa desse tipo de situação para mandar embora, para trocar para trazer outro, para nada disso. O Adilson sempre foi homem de confiança dele. Gente, a gente tem que lembrar aqui quando o Cruzeiro enfrentou o que ele enfrentou, sem dinheiro, sem time, sem nada, quem segurou as pontas foi o Adilson, quem pagou as passagens do Campeonato Mineiro, quem cuidou de alimentação, quem deu estrutura para o Cruzeiro continuar, quem pegou os meninos do Sub-20 e trouxe para o time profissional, porque não tinha elenco para inscrever no Campeonato Mineiro, foi o Adilson Batista, sabe? A gente está falando de gente de caráter, de gente que sabe o que está fazendo, é Pedro Lourenço, é Adilson Batista, sabe? É um outro contexto, Então para com isso, tem nada disso. E o dia que ele não estiver satisfeito com o Fernando Seabra, vai falar tchau, Fernando Seabra. Pronto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Agora, fato é que são momentos totalmente diferentes os vividos pelo Adilson Batista. Esse de 2019, o início ali daquela Série B, ele no comando era, acho que a pior fase, acho não, né? Foi a pior fase do Adilson trabalhando na Raposa. Ele nem chegou à Série B, não. Caiu no Mineiro, né? No Campeonato Mineiro. Isso. Fala, Samuca. Pois é, isso aí eu acompanhei ali de perto. A gente até teve um entrever aí na saída do Adilson. na última entrevista dele, o Adilson foi me dar uma de graça ali, eu tomei uma de graça do Adilson. Porque... É aquela do que a gente roda aqui, pra sua rádio nunca mais eu falo. Pra sua rádio eu não falo nunca mais. Samuel. Sim, exato, eu tava envolvido nessa história, mas eu não tinha noticiado a demissão do Adilson, porque acho que teve um jogo com o CRB, e aí o Cruzeiro perdeu, e um outro portal noticiou que o Adilson tinha sido demitido. E na época que eu tava lá na rádio, eu falei que eles estavam estudando uma demissão do Adilson, e falei depois. E na entrevista, aí o Adilson o Cruzeiro perdeu pro Coimbra no Independência. Na entrevista o Adilson foi, do nada, o Adilson falou assim, porque o Samuel já tinha me demitido. E ele deu uma barrigada aí, depois voltou, eu falei, poxa, que isso, eu tava aqui quieto, velho. E o Adilson me deu uma. Aí depois eu fiz uma pergunta lá, ele não gostou, enfim, aí ele falou isso aí. Mas eu acompanhei de perto ali porque naquela época ali, se o Cruzeiro tá hoje existindo e com essa condição que tem hoje, tem 4 anos que o Cruzeiro não tinha jogador para completar treino. Isso. O Adilson tava rezando pro Cruzeiro ser eliminado na Copinha, pros garotos voltarem, e para ele ter gente para completar treino. Só pra gente fechar esse assunto, eu vou contar uma história aqui. O Cruzeiro tinha um preparador de goleiros, o Léo Taná, e aí ele era preparador de goleiros, obviamente. Teve um dia que eu cheguei lá, a gente acompanhava todos os treinos, né? E aí o Rodriguinho tava num processo, tinha passado por uma cirurgia, acho que na coluna, quadril, alguma coisa assim. E aí a gente chegou, aí eu gosto de visualizar o treino ali e anotar todo mundo, né? Aí tô olhando um por um e falei, caramba, o Rodriguinho voltou. O Rodriguinho tá treinando. Aí um falou assim, não, Samuel, que isso? Ali é o preparador de goleiros. Então, o preparador de goleiros estava treinando na linha para completar treino. Esse foi o Cruzeiro no início de 2020. Aí, o time é só buscar aí na internet como que era o elenco do Cruzeiro naquele momento. E, claro, os resultados não vieram além disso e acabou sobrando pro Adilson a demissão naquele momento depois da derrota pro Coimbra. Não vão puxar esse elenco aqui não, porque é daqueles pra dar susto no coração do torcedor celeste, que ele não quer lembrar. Diga lá, Rafa Nobre. Só tem um detalhe, viu? O Adilson falava que o Thiago centroavante, que hoje tá brilhando lá na Europa, ele colocou o Thiago como titular e deixou o Vinícius Popó. Até o Stefano Marquezine, o Stefano Poco lembrou disso nas redes sociais hoje. Todo mundo pedindo Popó, Vinícius Popó.
e o Adilson bancou o Thiago centroavante, falou: esse menino tá mais pronto. Esse aí, futuro dele vai ser brilhante. E hoje o Thiago tá arrebentando lá na Europa. Verdade. Vai pra Premier League, né? Fechou com o Brentford, se eu não tô enganado. Isso. E o companheiro dele de ataque foi convocado pra Eurocopa. O Tony. Isso, o Tony. Verdade. Pra gente poder não dar susto, então, no torcedor do Cruzeiro. Chega. Não vamos fazer isso, né? Pra deixar o torcedor mais tranquilo, Samuca, tem uma notícia envolvendo também o Matheus Pereira. A gente sabe que essa renovação tem contrato até o meio do ano. O camisa 10 do Cruzeiro vive excelente fase, né? Líder de assistências, artilheiro do Cruzeiro. Tem notícia também envolvendo que para poder tranquilizar o Cruzeiro, tá bem encaminhada essa renovação, né, Samuca? Sim, tá tudo ajustado, né? Tempo de contrato, valor de salário, o que o Cruzeiro vai pagar, isso já estava mais do que definido. Agora é só aguardar aí, muito em breve, esse novo contrato do Matheus Pereira será assinado. O Cruzeiro vai pagar uma parte à vista ao Al Hilal e o restante aí de forma parcelada, mas é uma contratação que faz o Cruzeiro, né? Se o atleta sairia no meio do ano, o Cruzeiro agora garante a permanência dele aí em definitivo. Um contrato inicial, o novo, que vai até a metade de 2026, Rafa. Show de bola. O bom quando o Samuel fala Rafa, qualquer uma pessoa fala, das pessoas falam Rafa, pode ser eu ou você. É nóis. Oi, gente, são 5h33, estamos chegando ao fim desse primeiro tempo do Cruzeiro aqui no programa. Você volta daqui a pouco, Rafa, com mais da Raposa? Pode deixar, Rafa. Fechado. Samuel Venâncio, não é Rafael, mas é Samuel. Tem mais algum destaque da sua parte aí, Samuel? Não, vamos seguir acompanhando aí, porque tem muita coisa para acontecer ainda e eu vi vocês falando mais cedo, eu tô assistindo até agora em looping o treinamento do Cássio com o Robertinho na toca, viu? Tá um sentimento diferente, viu, Rafa? Eu percebi isso também, até comentei contigo ontem sobre o clima na Toca da Raposa e o treinamento, falei com o Rafa em off, antes mesmo do programa, agora tem goleiro. Com todo respeito aos outros que estão no elenco e também ao Rafael Cabral, que já não é mais realidade da Raposa, mas, cara, é muito diferente. Você tem um goleiro nível, do Quilate, né? do Cássio. É o posicionamento, é o jeito, Nossa. É o toque na bola, né? O toque de pé, ali quem tá por ali. Olha que a gente nem viu ele em treinamento tático mesmo, com grupo e tudo mais, óbvio. Pois né? O Robertinho até destacou isso ontem, né? Uhum. Quando ele fala que se os goleiros que estão no elenco hoje, o Anderson, o Léo e o Grando, se eles souberem aproveitar o que o Cássio tem para passar e que eles também terão um futuro enorme pela frente, todos são muito novos, né? Vão aprender muito com o Cássio também. Nelito Dourado, nosso ouvinte, também ressaltou a qualidade do Cássio só nesse primeiro vídeo do treinamento. Também um abraço pro nosso ouvinte aqui, o Nelito Dourado. Samuca, amanhã a gente volta a conversar aqui no programa. Um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço, tamo junto.